né? E eu trago aqui ainda alguns pensamentos, né, de outros no meio disso. Schopenhauer, não à toa, ele é conhecido como o filósofo do tédio, né? O pensamento dele é que a vontade é algo parecido com o que é diferente, mas em essência lembra um pouco com o desejo de Platão, quando ele fala que o desejo, quando ele fica preso só na primeira esfera, né? Do material, do estético ali, desse mundo, né? Então a vontade é a força que impulsiona todas as coisas na natureza, incluindo os seres humanos, e que é caracterizada por um desejo incessante e insaciável. É uma força cega, irracional e autodestrutiva, que nos leva à dor, ao sofrimento e à insatisfação. Budismo, né? Hã? Budismo. Não à toa, o único livro dito positivo de Schopenhauer é quando ele vai buscar nas filosofias orientais a solução para escapar das ciladas dessa vontade. Dialoga com a filosofia de Nietzsche também, né? Agora, Nietzsche, ele fala dessa vontade de poder também como uma força que impulsiona o homem, mas muito diferente de Schopenhauer. A vontade de poder, e é muito diferente de Adler também, que vem depois na psicanálise, né? Ele enfatiza as hierarquias, que o homem vai ter desejo de poder pela ganância e por alcançar hierarquias maiores e a partir dali compensar o seu complexo de inferioridade, né? O Schopenhauer vai falar que a vontade é essa força que fatalmente vai levar você a essa insatisfação. O Nietzsche ele vai falar de poder de vontade, que é como se fosse uma força propulsora, que motiva, né, você a fazer esse ciclo que eu disse, né, de sair de uma inércia. Então, são filósofos, pensadores que trazem o mesmo conceito, mas de forma bem distinta, com ênfases bem distintas, né? E tudo isso tem tudo a ver com o sentido da vida. Porque esse que tem um grande complexo de inferioridade, que o Adler descreve, o sentido da vida dele vai ser galgar espaços cada vez maiores na sociedade para ter poder, status, né? E assim compensar a sua inferioridade. Muitas vezes até querendo diminuir os outros, né? Passando por cima, uma competitividade patológica e neurótica, né? Se você não lida bem com o seu complexo de inferioridade. Adler diz que você pode lidar bem, você pode querer isso de forma saudável também. Estou exagerando aqui para mostrar um quadro. Agora, Schopenhauer diz que a solução é você sair disso, é você tentar ao máximo administrar essa vontade, né? E aí a solução para ele é desapego. Também, de certa maneira, trabalhar esse desejo por coisas mais simples. Schopenhauer vai falar, valorize as coisas que você já tem, valorize as pequenas coisas, coisas que não precisa de você fazer um pós-doutorado para você alcançar, né? Ou fazer uma grande viagem. Mas eu então só vou ser feliz quando eu estiver lá em Paris tomando um cappuccino, comendo um croissant de frente para a Torre Eiffel. Se o seu objetivo é esse, há uma grande chance, é muito difícil de cumprir, né? Então, assim, não é impossível, mas assim, também não é algo que se eterniza, né? Não é fácil de que você faça sempre. Você pode, 1, 2, até 10 vezes em Paris cumprir com isso, mas você vai voltar e a sua vida é aqui. Então ele fala, valorize as pequenas coisas, curta o café que você tem na esquina, né? Aprenda a apreciar isso. Aprenda a apreciar o que você tem, as pessoas que estão com você, né? É uma mensagem interessante vinda de um filósofo entendido como tão pessimista, né? O Kierkegaard, ele dá passos interessantes aí para a gente pensar na angústia, né? Ele expande um pouco assim essa relação do ser humano e angústia. Ele vai falar que a angústia tem 3 estágios, né? E que a gente pode, nos 3 estágios, você pode ter ou não ter equilíbrio. O primeiro estágio é a angústia estética, né?
diante de múltiplas possibilidades, há uma sensação difusa de insatisfação, dificuldade de se comprometer com uma escolha. Então, a angústia estética ela é provocada por esse mundo de sensações que estão aí disponíveis, né? E olha que ele fala isso antes, né, desse mar de estímulos que são as redes sociais e esse mundo globalizado, né? Havia muito menos, mas ele já via isso muito claro. Você pode ficar ali, né, só querendo satisfazer buscar sensações, buscar prazer para aliviar a angústia. Mas a conclusão dele, como a de todos os outros que a gente já viu hoje, é que isso vai gerar mais angústia, porque não leva a lugar nenhum, né? E aí ele fala da angústia ética, as decisões éticas difíceis, né? A angústia resultante de assumir a responsabilidade por suas escolhas. Ele entende, então, que a vida vai colocar você diante de situações onde você vai ter que fazer escolhas, né? E você vai ter que trabalhar aí os seus valores. Você, a partir dessas escolhas, você vai construindo essa sua ética que pode ajudar ou atrapalhar a angústia. Se você... Aí ele vai fazer uma crítica às instituições religiosas que trabalham com essa ideia de culpa, né? A culpa, ela... Se eu sou muito moralista, e aqui ele faz até uma crítica a Kant, que eu nem trouxe aqui, né? Kant tem a crítica da razão pura, mas ao mesmo tempo Kant era aquele filósofo muito moralista, né? Que dizia que a moral seria a força principal que guia o homem. E o Kierkegaard, esse filósofo dinamarquês, ele diz que isso pode gerar muita angústia, né? Porque você pode virar essa pessoa neurótica de seguir regras, de o que a igreja falou, é o que as leis falaram, então eu tenho que fazer tudo certinho, né? E se eu fico nessa angústia de fazer tudo certinho, eu fatalmente vou acabar também esgotado, né? Insatisfeito, frustrado. E isso tem de se eternizar. Então, se as suas escolhas éticas também forem se tornando mais autônomas, né? Se você administrar isso, você pode aliviar a angústia. E a gente tem a angústia religiosa, né? A incerteza em relação à própria salvação, à vontade de Deus. E aqui ele vai falar mais especificamente, né, da influência que a religião tem e uma sugestão de encontrar um meio termo aí também da sua relação com Deus, né? Ele diz que essa angústia ela vai servir como força propulsora para você se relacionar de uma forma mais íntima e profunda com Deus. Exatamente pela busca religiosa que a gente falou lá atrás, né? A busca religiosa é um dos primeiros e principais, maiores remédios para tentar lidar com a angústia ou diminuir a angústia. E aí ele, obviamente, tem as críticas, né, de como que isso pode ser perverso naquele mecanismo que eu já falei, mas como você pode aí, através dessa angústia, fortalecer a sua relação com Deus, e isso ajuda você a lidar. Ideia diretamente atacada por Albert Camus na Filosofia do Absurdo, porque para ele criou um argumento, ele precisou criar um argumento de que existe um Deus que eu preciso lidar melhor, né? Então ele ignora toda uma questão intuitiva, toda uma questão sutil que está na esfera do ser humano, e ele fala que isso é sem sentido, que isso é absurdo. Mas já eu explico. Então a gente tem aqui essa cisão, né, entre a metafísica e a ciência. A metafísica eram essas filosofias que tentavam explicar o sentido da vida, a vida boa, né, a vida que vale a pena ser vivida, sempre encaixando aí valores, princípios, paradigmas metafísicos, né, que estão intimamente ligados à física.
E a ciência, ela vai, não, isso daqui muitos não vão nem negar diretamente, eles vão falar, não vamos falar sobre isso, isso é o que a gente tem acesso, isso é o que a gente pode experimentar, né? Isso é que a gente pode conhecer. Então, assim, a razão aqui cresce muito. A era da razão, que vem com o iluminismo, ela é uma era que supervaloriza o pensamento. O pensamento e a sensação. Sensação na busca do prazer, dos estímulos sensoriais que eu tenho, e o pensamento porque é a lógica de como as coisas funcionam. A partir do momento que eu aprendi que o relâmpago se dá por conta de uma diferença atmosférica XYZ de elétrons e não sei o que, né, eu não preciso mais acreditar que existe um Deus do trovão que está irado, porque essa era a explicação metafísica, né, para culturas antigas. E aí eu coloco o questionamento, né? Deus está morto? O iluminismo surge nos séculos 17, 18. O período foi marcado por uma grande valorização da razão, do conhecimento científico e do pensamento crítico, em contraposição ao dogmatismo e à autoridade absoluta da Igreja e dos governantes. Um filme que mostra muito bem essa realidade, historicamente falando, é um filme chamado O Amante da Rainha, né? Anotem aí se alguém tiver curiosidade para ver, né? A história é interessante, é um filme bem feito, de qualquer maneira, mas ali é exatamente nesse tempo, onde se queimam livros, né? Onde ela era uma mulher que queria ler, aí tinha um professor que eles se apaixonam, ela ia ser a rainha. Enfim, é bem interessante o filme. E vai falar muito sobre, assim, mostra o lado negro e sombrio das religiões, como elas agiam nesse período. Para Nietzsche, a metafísica, a filosofia ocidental entendida como platonismo, está no fim, porque o mundo suprassensível está sem força de atuação. Ele não fomenta mais vida alguma. Tem um livro que é mais simples e mais palatável do Nietzsche, chamado O Crepúsculo dos Deuses, né? Ele vai trazer aforismos, vai discutir sobre alguns temas. Esse é um livro que, se alguém tiver interesse em estudar um pouco Nietzsche sem ser de uma forma mais complexa, é um livro que muitos filósofos aconselham iniciar Nietzsche pelo Crepúsculo dos Deuses, né? E a Ciência é um bom livro também, ele vai falar sobre essas ideias. E Assim Falou Zaratustra já é um livro mais complexo, mas também um livro muito interessante, onde ele vai trabalhar essa ideia de Deus está morto, de super-homem, né, através desse profeta Zaratustra que passou exilado nas montanhas, conseguiu alcançar a verdade e volta para pregar, né? E aí ele em diversas situações cotidianas, Nietzsche vai mostrar o conflito que Zaratustra vai viver com os seres humanos, né? O Nietzsche ele é um filósofo conhecido por não defender suas ideias. As pessoas, quando elas falam conceito de amor fati, ou eterno retorno, ou mesmo super-homem, o Nietzsche nunca chegou e falou nos livros dele. Os livros do Nietzsche não são livros acadêmicos, são livros onde ele está trazendo ou aforismos, são pensamentos estanques assim, bem complexos, bem densos, em pequenos textos, né? Ou uma história onde esses conceitos vão aparecendo no meio da história. Então, assim, ele não fala a opinião dele. Ele não se posiciona, mas dá a entender, por tanto enfatizar, né, que a ciência prevalece, né, a antiga crença, que ele é mais tendencioso a assumir essa postura materialista. Mas tem uma história particular muito interessante, né? Ele morreu, ele pegou sífilis, ele morreu com esquizofrenia, isolado nas montanhas de Cismaria, né? Escreveu os últimos livros. O próprio Zaratustra, ele já não assina mais como Nietzsche, ele assina como Zagreu, Deus despedaçado, né? Então, assim, é um personagem bem interessante, para dizer o mínimo. E aí, a filosofia do absurdo de Albert Camus,
né? Ele é um nigeriano que nasce numa colônia francesa, então ele está sempre lá na França, é amigo de Sartre durante um tempo, bebe ali nas fontes de Nietzsche, do próprio existencialismo, e depois rompe com Sartre por conta de, provavelmente, questões pessoais, até onde eu entendi na biografia. Escreve aí O Estrangeiro, A Peste, né? O Mito de Sísifo é o livro mais importante da filosofia de Albert Camus, onde ali ele vai desenvolver mesmo o pensamento dele enquanto filósofo, criticando. Um filósofo, ele desenvolve seu pensamento criticando pensadores anteriores a ele, né? Então ele vai criticar Kierkegaard, por exemplo, por conta dessa questão da crença, da necessidade da crença de Deus. Ele vai criticar Sartre, ele vai falar sobre Nietzsche, muitas vezes defendendo algumas ideias, se contrapondo em outras, porque ele critica a vontade de poder de Nietzsche, por exemplo. Ele também acha... O que ele defende é isso: a vida é essencialmente sem sentido, mas o homem continua a procurar significado e propósito apesar dessa condição. Então ele vai falar: o homem é absurdo. O universo é indiferente aos nossos desejos e necessidades, e não há nenhuma ordem universal ou significado objetivo que possa ser descoberto. O mundo é absurdo. Isso são afirmações de Camus. Nesse contexto, a busca humana por significado e propósito é vista como uma tentativa fútil de impor uma ordem que não existe. E a vida é absurda porque a morte é inevitável e a existência humana é limitada e transitória. Procedência zero. Então, assim... Mas essa ideia de não haver um sentido, né? Não haver algo, né? A existência, essa ideia da existência não ser teleológica, né? Ela não é só de Camus, né? O Nietzsche defende isso de alguma forma, embora com outros parâmetros. O próprio Sartre vai defender isso. Muitos vão defender, só que ele é mais radical. Ele se você lê O Estrangeiro, por exemplo, é um livro um pouco angustiante, assim, né? E ele quer que você fique na angústia mesmo. Um cara que vai, né? O Morceau vai lá, a mãe morre, ele não demonstra sentimento nenhum, chega, faz amizade com um cara que é meio contraventista, assim, pega uma arma, vai e mata um cara que estava ameaçando o amigo deles por puro, né, uma ausência total de lógica, de sentido. Ele vai lá, mata, dá 5 tiros, isso pesa no julgamento dele, aí o padre vem, fala com ele descarta o padre. O Camus se colocando nesse lugar de Morceau ali, né, esse personagem que está o tempo todo reforçando essa... Não, nada faz sentido. Eu não preciso de que você venha aqui e fique me falando para eu ter uma vida melhor. Depois, não quero isso. Né? Então, ali em Estrangeiro, ele tem várias críticas através desse personagem bem icônico e bem radical. Né? É bem interessante assim. E o mito de Sísifo. Sísifo é aquele que empurra a pedra, né? Porque ele é castigado. Eu acho interessante, porque ele um pouco subverte as leis cósmicas, né, para botar o ponto de vista dele. Porque Sísifo, ele era um rei, ele vê Zeus fazendo algo que não devia, ele delata Zeus, e por isso ele é castigado. Aí ele foi contra Deus, né? Então a ideia de ser castigado. Para Camus, por si só, isso já é absurdo. E aí ele chega e a morte, Thanatos, né, vai lá pegá-lo. Aí ele engana Thanatos, se prende Thanatos nas suas próprias correntes, e a morte fica presa durante muito tempo. O deus Ares da guerra fica indignado, porque ninguém morre nas guerras dele. Ele fala assim, não faz sentido ter guerra. Né? Então Sísifo é aquele trickster, é aquele cara que prega peças. Né? E aí, quando finalmente a morte se liberta, e ele vai lá e é levado para o Hades, antes de ir, ele fala para a mulher: deixa meu corpo em praça pública.
né, que era a maior ofensa para os gregos. Isso daí era um valor absoluto. O corpo tinha que ser velado, enterrado, todos os rituais póstumos tinham que ser feitos para que a alma, né, não vagasse pelo mundo, que ela pudesse ter paz nos campos elíseos, né? Uma lógica também interessante. E aí a mulher não faz a mando do próprio Sísifo, e Sísifo chega para Perséfone e Plutão, né, e fala, olha, pô, que absurdo, o que essa mulher fez? Agora eu vou aqui ficar, né, sofrendo uma existência inteira, vou lá e vou falar, permita-me voltar lá e falar com ela. Então ele volta e foge com ela, né, e aí ele vive o resto da sua existência, mas depois, quando ele morre, ele é castigado a ficar no Tártaro, empurrando um enorme bloco de pedra, né? Que quem traz isso é Hesíodo, e Hesíodo traz um bloco, né? Nem uma pedra redonda, né? Então uma ideia mais difícil, mas acabou que a gente hoje utiliza essa imagem, né? Que também foi criada por inteligência artificial. E aí ele fica empurrando uma pedra montanha acima, quando ela chega lá no ápice, ela volta, e ele tem que descer e tem que voltar, né? E Camus compara a nossa existência ao castigo de Sísifo. A vida humana é como o castigo de Sísifo. Você vai empurrar pedra a sua vida inteira e você vai ter alguns momentos de pausa, de descanso, que é quando a pedra rola morro abaixo. Você para, você olha, mas você sabe que você tem que descer, voltar. A Verena Kest, né, tem um livro também sobre o mito de Sísifo, interessante, inclusive ela o tempo todo cita Camus. E aí a gente pode pensar em várias coisas da nossa existência. Realmente as tarefas sem fim, a louça, é a pedra de Sísifo. A louça na pia. Ela nunca vai acabar. Você vai lavar só para sujá-la de novo e ter que lavá-la de novo, né? Os ciclos do dia, né? Todas as tarefas, todas as suas obrigações são tarefas de Sísifo. Então, o Camus entende, aí ele não é totalmente pessimista, né? Ele também vai trazer a ênfase no ser humano. Também ele vai fazer, para você tornar a sua existência mais palatável, né, mais agradável, é preciso fazer Sísifo feliz. É a frase de Camus, né? Então você tem que aprender a amar essa pedra de alguma maneira. Você tem que... E a conclusão é parecida com a de Nietzsche. Então, assim, você está fazendo... Se você pode, né? Você tem as suas escolhas. O seu poder de escolha pode mudar a sua condição. Se você não está numa condição ideal, troca. Só que ele, assim como Kierkegaard, ele concorda com Kierkegaard que a angústia não pode ser esgotada. A angústia faz parte da vida. Isso daí ele critica a questão de Deus, da necessidade de existir um Deus para aliviar essa angústia, mas ele enfatiza o que Kierkegaard já falava de que a angústia faz parte da vida. Então ele falava, já que a angústia faz parte da vida, você pode escolher uma angústia menor. É isso que você pode fazer, né? Então, através das suas escolhas, das suas atitudes, se você está insatisfeito, é parecido com a conclusão de Nietzsche, né? A explicação é um pouco diferente, mas é parecido. Ele fala assim, no final, o que você pode fazer é modificar o que você acha que está ruim na sua vida, sabendo que nunca vai ficar bom. 100% bom, pleno, né? E aí a gente tem, então, na filosofia, essas diferentes visões, né? E os filósofos modernos vão enfatizar posto, logo existo. Agora o paradigma, né, não é mais cartesiano, né, de penso, logo existo. Posto, logo existo. Então, assim, eu tenho que postar, olha como eu sou bonito, olha como eu me alimento bem, olha como eu tenho saúde fazendo exercício na academia, olha como eu como em lugares bacanas.
vou em lugares bacanas, tenho amigos, né? Eu viajo bastante, sou culto, eu tenho que postar tudo que eu faço para justificar a minha existência, né? Isso é um retrocesso pegando na teta. Não, é sério, eu penso isso mesmo. Claro que é, gente. Como assim? Eu vou minha vida, minha individualidade, minha privacidade, o mundo na verdade, é aquilo que nos serve individualmente. Eu acho que a gente não pode dizer retrocesso, porque a gente... Eu posso achar? A gente pode, assim, entender que o tempo todo, mesmo muito antes de redes sociais, os filósofos já pensavam. Platão vai falar sobre isso. Lá na Grécia, como as pessoas se preocupavam com o belo e o estético, endeusando isso, né? E perdendo toda a sua vida nesse cultuar o corpo. Ele fala, para Platão não fazia sentido cultuar o corpo, sendo que esse corpo é perecível, ele vai envelhecer, ele vai mudar a forma, daqui a poucos anos ele não vai ser mais nem possível, né? Então, assim, você vai se frustrar. Platão já via essa mesma lógica, essa lógica sempre existiu, isso a gente está falando de 2.300 anos atrás. Então, essa lógica já existiu. O que acontece nas redes sociais é que isso virou uma pandemia, né? Isso é reforçador. É reforçador de algo que já existia no ser humano, né? Sempre existiu. E, teoricamente, sempre vai existir. Então, só faltar uma chance para soltar baiana. Então, a gente tem isso. E aí a gente tem aqui uma afirmação de Byung-Chul Han, numa entrevista que ele dá. Sem a presença do outro, a comunicação degenera em um intercâmbio de informação. As relações são substituídas pelas conexões. E assim só se conecta com o igual. A comunicação digital é somente visual. Perdemos todos os sentidos. Vivemos em uma fase em que a comunicação está debilitada como nunca. A comunicação global e dos likes só tolera os mais iguais. O igual não dói. A tentativa de uma busca de aliviar o sofrimento, a dor, o incômodo, a angústia, né? Então, dentro disso, e a gente tem essas ferramentas, eu utilizo essa ferramenta e eu me vicio nessa ferramenta. Porque se viciar também é uma característica humana. Um vício, ele é atrelado a uma compulsão. A compulsão, ela vem como uma forma de compensar algo que me falta. Eu não tenho isso, eu compenso com isso. Mas isso não vai fazer que isso deixe de existir, né? Então, eu vou ter que consumir cada vez mais disso. E as redes sociais oferecem um cenário perfeito para isso, né? Oferece um cenário onde você vai ficar ali o tempo todo sendo bombardeado. Aí algumas pessoas fazem até uma análise fisiológica, né, das pequenas doses de dopamina que você vai injetando, que o seu corpo vai injetando no seu sistema cada vez que você recebe um like, cada vez. Então, assim, eu gostei, as pessoas gostaram disso, então eu vou fazer mais posts desse tipo, né? Aí isso que é um problema, e as coisas, os próprios valores que antes eram da própria pessoa começam a ficar deformados, distorcidos, né? Eu estava vendo, e assim, não é uma questão de julgamento, cada um faz o que quiser da vida, mas eu estava vendo há um tempo atrás um artigo de uma moça que tinha certos valores e ela estava falando dos próprios valores, né? Eu não estou julgando isso, que é o certo ou o que deve fazer. Ela tinha os seus valores e tudo, e ela começou, através de fotos mais sensuais, perceber que ela tinha muitos likes, muito reforço. E aí ela começou a abrir uma conta no OnlyFans, e hoje ela foi meio que para pornografia, e ela estava, depois de um tempo, questionando como que ela deformou tantos valores que ela tinha por conta desse mecanismo. E ela estava fazendo uma crítica a isso, né? Então, assim, é preciso observar isso, né? A gente está chegando num momento aí, a gente tem essa imagem, né, que é mais ou menos uma representação de muitos hoje, né? A pessoa está infeliz, mas
para as redes sociais, nas telas, ela está sempre sorrindo. Ela edita a vida. Então, esses filósofos modernos, eles começam a falar. E o Bauman vai falar muito sobre isso também. Né? Eu vou trazer um videozinho curto agora dele. E os filósofos começam a pensar que a vida que vale a pena ser vivida é a vida do Instagram. Né? É o que é instagramável. Então, eu vou ficar buscando isso e eu vou viver disso. E hoje é possível, inclusive, viver disso mesmo, no sentido material, né? Ganhar dinheiro para isso.